Salvação de acordo com o Novo Testamento. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. O objetivo deste estudo é explicar, de forma sucinta e clara, o que a Bíblia explica sobre o maior problema de todos, o pecado, e como ter este problema solucionado. O assunto foi abordado em 5 estágios. 1. A gravidade do pecado. 2. Qual a solução para o problema do pecado? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo? 5. A Igreja conforme o Novo Testamento. Cada estágio do estudo aborda vários assuntos importantes sobre a salvação de acordo com o Novo Testamento. Cada um dos assuntos será apresentado em um vídeo. O estágio 4, como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo, aborda os seguintes assuntos. 4.1 Salvação sem o Evangelho. 4.2 Salvação sem Cristo. 4.3 Salvação sem fé. 4.4 Salvação sem confissão. 4.5 Salvação sem arrependimento. 4.6 Salvação sem batismo. 4.7 Salvação sem perseverança. 4.8 O que fazer para ser salvo? Neste vídeo, abordaremos o assunto 4.1 Salvação sem o Evangelho. 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo. 4.1 Salvação sem o Evangelho. Existem pessoas que afirmam que o Evangelho é somente uma das várias maneiras para a salvação. Outros afirmam ter encontrado Deus da maneira deles. A quantidade de opiniões varia porque o tema da salvação está encoberto por confusão e desentendimento. A única maneira de podermos entrar em acordo uns com os outros e, principalmente, ter plena certeza dentro de nós mesmos é aceitar a solução de Deus para o problema do pecado, não a solução dos homens. Uma pergunta de Jesus para os religiosos de seu tempo traz um princípio importante. A origem da mensagem é do céu ou dos homens? Mateus 21, 25 a 27. Não podemos querer defender nossas crenças acima da vontade de Deus, como fizeram aqueles religiosos. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas, se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Mateus 21, 25 a 27. Sentimentos não dão confiança segura da salvação. Um excelente exemplo desta verdade é Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Ele perseguiu violentamente o povo de Deus. Atos 22, 4, 5. Ele sentiu que estava fazendo a coisa certa. Ele era zeloso diante de Deus. Mas ele estava errado. Ele estava em pecado e precisou se converter. Atos 22, 16. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Atos 22, 4 a 5. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele.
Atos 22:16. Como no caso de Saulo de Tarso, é possível pensarmos que estamos certos, demonstrar grande zelo e, no entanto, estarmos condenados diante de Deus. Os caminhos e os sentimentos das pessoas simplesmente não são verdadeiros guias para a salvação. Os homens estão constantemente inventando e revisando seus planos para a redenção, conduzindo pessoas para seguirem centenas de diferentes caminhos que pensam chegar no mesmo lugar. Não acredite nisso. Já estudamos no item 2.3 o que é o Evangelho, que o Evangelho é necessário para a salvação porque é a solução de Deus para o problema do pecado. É o poder de Deus para salvar e fazer justiça. Romanos 1, 16-17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Romanos 1, 16-17. O Evangelho nunca afirma que podemos seguir caminhos diferentes que levam ao mesmo lugar. Ao contrário, ele diz que podemos chegar a Deus somente através do Filho. João 14,6. Jesus disse que seremos julgados pelas suas palavras. João 12, 48-49. E não pelo que acharmos conveniente. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei de mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. João 12, 48-50. O Evangelho de Jesus Cristo é essencial para a salvação e devemos estudá-lo. O Evangelho é o poder de Deus que já nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Segundo Pedro 1:3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Segundo Pedro 1:3. As escrituras sagradas contidas na Bíblia foram inspiradas por Deus e são úteis para tornar as pessoas naquilo que Deus quer. Segundo Timóteo 3, 16-17. Não há necessidade de buscar outras fontes. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segundo Timóteo 3, 16-17. A fé que Deus quer guia para a salvação e já foi dada uma vez por todas. Judas 3. Esta fé vem através de ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10:17, a qual se encontra no Novo Testamento. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Judas 3. E, assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. O apóstolo Paulo avisou dos perigos de aceitar ou proclamar quaisquer novos ou diferentes evangelhos. Só existe um evangelho. Qualquer um, mesmo que fosse um apóstolo ou anjo do céu, que mudar o evangelho ou pregar outro evangelho, é amaldiçoado.
Gálatas 1, 6 ao 10. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro, agora, o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Gálatas 1, 6 ao 10. Portanto, Deus revelou a sua vontade no Evangelho e enfatizou a sua importância. O Evangelho está no Novo Testamento da Bíblia. Compete a nós aprender e obedecer. Sem o Evangelho puro, não há salvação. Referências. Este estudo foi adaptado de O que Devo Fazer para Me Salvar, de Dennis Allen, do site estudosdabiblia.net. Obrigado por sua atenção.